Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade e finalizar hoje o nosso conteúdo sobre Roma, os romanos, né? Nós estamos vendo agora essa levada, esse capítulo, a declinada do Império Romano. Então, hoje nós vamos estudar a parte oriental do Império Romano, que vocês lembram na aula passada que o Império Romano foi dividido em duas partes, a parte ocidental e a parte oriental. Tá ok? Hoje nós vamos estudar a parte oriental dos bizantinos, Bizâncio, Constantinopla, esses lugares que vocês já vão conhecer agora. Na página 193, tá? Vamos ver o tópico Os Bizantinos. Esse tópico nós vamos dar início então ao seguinte: o Império Bizantino era extenso e abrigava povos de diferentes culturas e línguas, mas tinha o grego como a língua oficial. Constantinopla, que vem de Constantino, aquele imperador, sua capital tinha uma posição geográfica privilegiada. Por quê, professor? Porque ela ficava na entrada do Mar Negro, entre a Europa e a Ásia, e era passagem obrigatória de importantes rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. Ou seja, toda mercadoria, toda pessoa tem que passar por Constantinopla. Então era um local de mercado, muitas vendas, essas coisas, entendeu? Muito importante para o crescimento daquela região. A fama de Constantinopla devia-se principalmente ao seu intenso comércio. Como eu falei, conhecido como a Porta do Oriente, a cidade era um ponto de encontro, de pessoas e mercadorias em várias partes do mundo. Da China vinha a seda, da Índia o Ceilão, os famosos especiarias, tá? Esses produtos mais as joias e as imagens religiosas fabricadas pelos bizantinos eram exportadas para o Ocidente com grande lucro. Vejamos então a política. Como quase todo o Império Bizantino, a política também tinha a ver com a religião. O imperador era considerado o representante de Deus na terra. Era a maior autoridade nos assuntos terrenos, como a guerra e administração, e no religioso. Para os bizantinos, a autoridade do imperador provinha de Deus, ou seja, o imperador de bizantino era uma teocracia. Do grego theos, Deus, e kratos, poder, ou seja, o poder de Deus. Então, o imperador era o Deus na terra. Era o imperador bizantino quem escolhia o patriarca, o cargo mais alto da igreja bizantina, que é tipo o papa, digamos assim. Depois do imperador, o patriarca era o homem mais poderoso do império. Ok? Pulando então para a página 194, nós vemos o tópico o governo de Justiniano. Então vamos lá. O governo do imperador Justiniano, que durou em 527 a 565, e sua esposa Teodora, marcou a história do Império Bizantino. O governo de Justiniano empenhou-se em restabelecer a unidade do Império Romano, reconquistando as terras perdidas para os germanos, aquelas pessoas lá, os bárbaros, entre aspas. Conquistaram parte do norte da África aos vândalos, a Península Itálica aos ostrogodos e ao sul da Espanha, aos visigodos, passando com isso a controlar boa parte do mar Mediterrâneo. Que é esse aqui, ó. Olha o tanto que eles ficavam aqui, né? Agora eles conseguiram conquistar boa parte dessas áreas aqui. Tá? Essas conquistas, no entanto, custaram caro a Bizâncio. Para cobrir os gastos com a guerra e a manutenção dos novos territórios, o imperador passou a aumentar cada vez mais os impostos, o que provocou forte descontentamento e revolta. Claro, as pessoas começaram a pagar mais impostos. Isso é ruim. Isso é ruim demais, porque precisava pagar. Além disso, vamos pular para a parte mais importante também de Bizâncio, que é a religião, a religiosidade bizantina. Os bizantinos eram cristãos e viviam intensamente o cristianismo. As festas oficiais, como a coroação de um imperador, tinham sempre um caráter religioso. Os aniversários das pessoas eram comemorados 2 vezes ao ano, uma no dia do seu nascimento e a outra no dia do santo cujo nome a pessoa adotada. Quem faltasse à missa por 3 domingos seguidos era expulso da igreja. É pesado mesmo. No Império Bizantino, os ícones, ou seja, imagens pintadas e esculpidas de Cristo, da Virgem e dos Santos, eram muito populares e serviam como um estímulo à devoção. Os principais fabricantes dos ícones eram os monges, que enriqueciam com essa atividade. Beleza?
Então vamos passar para o finalzinho conhecendo os iconoclastas. Vocês vão saber agora quem são esses. Os iconoclastas, aqui na página 196. Em 726, movido por razões religiosas e políticas, o imperador bizantino Leão VIII proibiu o culto às imagens religiosas e ordenou a destruição de ícones em todo o império, ou seja, imagens, estátuas, tudo que fosse religioso era para destruir. Quando as imagens começaram a ser destruídas, populares reagiram de forma violenta aos iconoclastas. Quem são os iconoclastas? Você vê aqui, ó. Quem são os iconoclastas? Tá? Aqui, deixa eu circular direitinho para vocês verem. Tá? E em vários pontos do império explodiram revoltas. Muitas delas lideradas por monges e interessadas em derrubar o governo imperial. Por quê? Porque os monges estavam perdendo dinheiro, porque eles ganhavam dinheiro vendendo imagens. Para você ver como tem todo esse poder político. E além do mais, queriam derrotar o rei. O imperador mandou reprimi-los duramente. Decorreu daí a guerra civil que se prolongou até 843, quando a imperatriz Irene restabeleceu o direito ao culto às imagens. E aí então vamos conhecer o cisma do Oriente. Como foi esse cisma do Oriente? Com o tempo, o cristianismo dos bizantinos foi trilhando um caminho próprio. A língua da missa era o grego, os rituais apelavam aos sentimentos e negavam-se a existência do purgatório. Conforme o cristianismo bizantino se diferenciava do romano, as divergências entre os patriarca e o papa iam aumentando, já que ambos se consideravam dirigentes supremos da cristandade. Então, de um lado tinha um papa, do outro tinha um patriarca. Vou falar para vocês, duas pessoas que têm o mesmo poder, digamos entre aspas. Um, claro, do lado bizantino, do outro lado católico romano. As relações entre o patriarca e o papa pioraram a tal ponto que em 1054 ocorreu o rompimento. A igreja cristã dividiu-se em duas. A primeira, a igreja católica apostólica romana, liderada pelo papa, e a igreja cristã ortodoxa grega, dirigida pelo patriarca. Essa divisão ficou conhecida como o cisma do Oriente. E perdura até hoje, né? Que vocês podem ver que tem. Pode pesquisar aí, a igreja ortodoxa romana tem lá o seu patriarca, tipo o seu papa. Até Papa Francisco já foi reconhecer ele e tudo mais, já foi conversar com ele, essas coisas. Esse cristianismo chamado de ortodoxo expandiu-se como fronteiras do império. Conforme implicava suas conquistas, os bizantinos foram evangelizando e convertendo povos eslavos ao cristianismo. Tá ok? Então ficamos por aqui sobre os bizantinos, sobre Bizâncio, Império Oriental de Roma. Vimos a sua política, sua economia e a sua religiosidade. Na próxima aula, para finalizar o capítulo, nós vamos ver os muçulmanos, que já são outra parte do Império Romano ali no Mar Negro, Mediterrâneo, por aí. Os muçulmanos são muito importantes, onde vai aparecer outra religião, que é o islamismo. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida você pode falar comigo no WhatsApp ou assistir lá novamente, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!